Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos, não é? De louvar ao Senhor, com a satisfação de saber que Deus, não é? Não só nos ama, mas nos tem feito caminhar até o dia de hoje. Então, diante dessas verdades maravilhosas, eu vou pedir a todos aí que abram comigo sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 16. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga peraí. Opa! Nós vamos ver o capítulo 16, verso 19 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e este ansiava comer o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos os levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu, mas foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. E então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os envie, ou que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. E Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Feche os olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui, ainda que as condições sejam diferentes para alguns, mas a nós, Pai, o Senhor, no seu coração, desejou que aqui estivéssemos e pela Tua graça estamos. Senhor, pedimos que em nome de Jesus, tudo que nos impeça, Pai, de ouvir a Tua voz nessa noite, caia por terra em nome de Jesus. Sejam preocupações, aflições, Senhor, incômodo pelo calor ou qualquer outra razão, que tudo isso, Pai, não nos atrapalhe nessa noite e ao longo da nossa vida, Pai, mas que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, que os nossos olhos estejam atentos ao Teu mover, Senhor, na nossa vida. É o que oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém. Meus irmãos, texto que lemos aqui, uma parábola, né? A parábola do rico e do Lázaro. Há quem diga que este rico se chamasse Divas, não é? Mas a Bíblia não traz o nome para ele, apenas que ele era um homem muito rico. Somente isso. E eu acredito que todos conheçam bem aí essa parábola, não é? Eu queria, antes de entrarmos no contexto efetivo dela, fazer uma recapitulação, lembrar um pouquinho do histórico nosso, não é? De onde nós viemos e onde nós chegamos pela graça de Deus, não é? Há muitos e muitos anos atrás, o Senhor, não é? Antes das eternidades, como vai dizer também o apóstolo Paulo, o Senhor formou, não é? A terra, criou todas as coisas e colocou ali na terra, num jardim ao oriente do Éden, colocou um casal. E deu o nome a eles, não é? De Adão. E Adão deu o nome à sua esposa de Eva. E ambos ali viviam até que, de repente, por conta do pecado, eles foram expulsos. Saíram dali daquele lugar
e tiveram não somente consequências pelo juízo de Deus, mas toda a terra ficou debaixo agora, não é, dessa condenação. E desde então o mundo vem passando por várias situações, não é? E se você conhece bem a história bíblica, você vai se lembrar da narrativa de Noé, até que finalmente Deus levanta um homem chamado Abraão. E esse homem aparece na parábola aqui, é o pai Abraão. E Lázaro foi para o seio de Abraão, como vai dizer também essa parábola. A este homem Deus levantou com o propósito de formar o seu povo. A partir dele levantar uma nação santa. O que é uma nação santa? Separada do mundo, separada das práticas do mundo, não só posta de lado, mas separada da vida e da vivência pecaminosa, mas separado para uma vida santa, santificada pelo lavar da palavra, não é? E a partir de Abraão, então, vem a sua descendência, vem Isaque, de Isaque a sequência é Jacó, de Jacó os seus filhos, e a partir de seus filhos, não é? Com os filhos de José, a formação das 12 tribos, e a história vai seguindo o seu curso, e nós vamos vendo que é um povo que vai perdendo ao longo do tempo a sua capacidade de prestar atenção àquilo que Deus vem trazendo na sua palavra, aquilo que é a ordem do Senhor, como foi dito aqui acerca da obediência, não é? Para que andem nos caminhos do Senhor. E nessa altura, na altura dos filhos ali de José, o maior dos impérios que havia, não é? Do reino conhecido, no mundo conhecido, o governo que tinha maior proeminência na época era o Egito. E o faraó, portanto, era um homem, ou dos homens mais poderosos que haviam nessa terra. E durante muito tempo, o Egito foi a nação que governou, e governou de maneira soberana por muitos anos. Na sequência desse povo, e já em formação em paralelo, havia um outro, conhecido como os babilônicos, não é? A Babilônia estava se formando e já era uma grande potência. Mas na sequência do Egito veio uma outra nação, veio a Assíria. E a Assíria, então, ocupa o espaço, ocupa o domínio. E se você conhece a geografia, meu irmão, a terra onde está Israel, ela fica mais ou menos aqui. Aqui embaixo, ligando a ela, está o Egito. E tem aqui, né, o mar Mediterrâneo, aqui está Israel. E para cá, para este lado aqui, olha, subindo ao norte, né, nordeste ou noroeste, ou sei lá, não lembro mais da bússola, mas para esse lado aqui, olhando para o mapa, né, você vai encontrar a Síria e um pouquinho mais para baixo a Babilônia. Então, esses povos, como faziam muito negócio com o Egito e com todo o restante da Europa, aquele pedaço onde estava Israel era algo extremamente estratégico, porque era rota comercial, era por ali que as pessoas passavam, ali havia muita produção de produtos que eram vendidos também nesse mercado. Então, o domínio daquela região faria com que esses povos teriam maior ganho econômico. Então era uma região bastante disputada, e por isso nós vemos a Assíria ameaçando e trazendo, não é, um domínio sobre essa região, e o povo é levado, não é, cativo. Na sequência da Assíria vem um outro governo. Na sequência da Síria, agora o Império Babilônico já tem maior expressão, e ele surge, não é? Enquanto na Síria tinha lá o tal do Senaqueribe, lá nos idos, não é, de 700 a.C., Isaías lá também fala sobre ele, que era o rei daquela época. Agora vem Nabucodonosor, no reino da Babilônia. E estes agora conseguem ter uma expressão ainda superior à Assíria e derrubam essa nação. Ficam ali povos agora, não é, dominando regiões, mas o mais proeminente era a Babilônia. E o tempo vai passando, os anos vão se passando, até que um novo governo surge. E se você conhece, não é, uma das visões que teve Daniel, ele vê, não é, no seu sonho, ele vê essa torre, né, essa estátua, e cada uma das partes representando um governo. E agora, os medo-persas, uma outra nação, é maior, é superior em vários aspectos e consegue subjugar a Babilônia. E no meio de tudo isso está o povo de Deus, agora dividido entre nações, não é? Ou melhor, entre dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E cada rei que entra é um pior que o outro, cada um trazendo mais desgraça para o povo, até que finalmente, em cima desse império medo-persa, se levanta um outro, e que ele é bem curto.
Geralmente a gente esquece dele, esquece porque ele é curtinho, já acha que é o romano, mas não é. Entra o Império Grego. Um homem chamado Alexandre o Grande, famoso, não é, na sua época, ele consegue fazer alianças, não é, em torno desse império, que agora era o Império Medo-Persa, a ponto de dominar toda essa região e expandir de maneira grandiosa, em apenas cerca de 30 anos, todo aquele império. E esse é um período extremamente importante na história, meus irmãos, porque é através deste império, o Império Grego, que esse idioma, que inclusive está escrito todo o Novo Testamento, no grego, não é? Se torna conhecido, a ponto de todo mundo, ao se cruzar em portos, em lugares de navegação, falassem a mesma língua, falassem o mesmo idioma. E a história vai se seguindo até que se levanta no meio de uma confusão entre aqueles que são os generais de Alexandre o Grande, tentando ali levantar os seus domínios, porque Alexandre já havia morrido. Surge aí o Império Romano, como nós já conhecemos. Então, um pouco antes, ali, entre os anos 100 e 25 a.C., há todo esse movimento. E quando chega o Império Romano, é ainda mais importante, porque agora o povo não só consegue falar a mesma língua, mas como agora os romanos são conhecidos por serem um povo que constrói estradas. O seu exército, para se locomover e se movimentar entre as regiões, eles criavam estradas, e tem várias estradas ainda, que foram feitas pelos soldados naquela época, existentes até os dias de hoje, conservadas. E isso possibilitou com que muitos outros acessos que eram difíceis, agora se tornassem mais simples. E por todos esses caminhos e estradas que foram abertos, meu irmão, passaram não somente o Senhor Jesus, como os apóstolos, falando em grego e distribuindo o evangelho, em todas as regiões, até chegar a todos nós, os dias de hoje. Então, ao longo da história, muita coisa aconteceu, muitos impérios se levantaram e caíram, até se estabelecer, então, o Império Romano nos dias de Jesus. E o que isso tudo tem a ver, meu irmão? Tem a ver que essa influência toda de vários outros governos e nacionalidades fizeram com que o povo se desviasse dos seus caminhos, perdessem a referência, perdessem a noção, perdessem a centralidade da palavra, que era o Messias, que era a vinda do Messias. Enquanto alguns esperavam, outros, como por exemplo os saduceus, que nem em ressurreição acreditavam, já estavam tão envolvidos nesse processo, desde ali do Império Grego, e conhecendo aquele panteão enorme, vários deuses de tudo quanto é jeito diferente, estavam se perdendo ao longo da história. E então acontece algo que é como uma grande reforma. No povo vem o Messias. E quando chega o Senhor, antes que se levante o Senhor, vem o último dos profetas do Antigo Testamento. Se levanta João Batista. E ele vem anunciando a pregação do arrependimento, a geração de frutos do arrependimento. Coisa que parece que nos dias de hoje se tornou obsoleta, desnecessária ou fora de moda. O crente fala de qualquer outra coisa, de arrependimento é difícil, né? É mais ou menos como, pastor, essa parte eu já passei. Eu já passei nessa prova. Como se fosse uma coisa pontual e uma vez na vida. E vem então João se levantando e trazendo a pregação do arrependimento. E por quê? Porque o povo se perdeu, irmãos. Os líderes religiosos haviam se perdido. Em Lucas, no capítulo 3, há uma narrativa de Anás e Caifás e toda a corte que estavam debaixo da folha de pagamento do Império Romano. Não mais obedecendo a Deus e os seus preceitos, mas agora fazendo, escárnio de todas as coisas dentro daquilo que é a instituição religiosa de Israel. Os líderes religiosos, estes mesmos que dias ou anos depois levaram o Senhor Jesus a um julgamento furado, falso, e o condenaram, o sentenciaram à morte. Então João Batista começa a sua pregação falando sobre arrependimento. E ele dirige a sua palavra a todas as pessoas, Seja um judeu simples, seja aquele que era cobrador de impostos, seja aquele que era um escriba, seja aquele que era mestre na lei, não importa, fariseus, todos ouviam a pregação de Jesus. E finalmente, o Senhor Jesus começa o seu ministério
e sai anunciando agora a chegada do reino de Deus. E a sua pregação vai se expandindo, vai sendo conhecida. O Senhor Jesus se torna bastante famoso. Ele não se esconde como algumas pessoas pensam. Ele não esconde o seu messianato, mas ele se apresenta como filho do homem, uma referência messiânica. E ao todo o tempo, por onde ele vai, milagres acontecem, pessoas são curadas, pessoas são libertas dos seus problemas espirituais, pessoas agora voltam à essência da fé, enquanto outros tantos, diante da pregação de Jesus, continuam sentenciando-se à condenação, porque não creem na verdade do Evangelho. E os dias vão se passando até que chegamos aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo Lucas. Mantenha aí comigo a sua Bíblia aberta. No capítulo 16, o texto, a parábola de Lázaro, ela não está desconectada de todo o capítulo. Mas todo este capítulo, com exceção aí do miolinho dele, os versos de 16 a 18, fala sobre dinheiro. O capítulo 16 de Lucas está falando da relação do crente com dinheiro. E ele começa, dizendo aos fariseus que eles não podem servir a dois deuses, servir a Deus e servir a Mamon, servir a Deus ou servir ao dinheiro. E por que o Senhor Jesus trata disso com eles? Porque eles amavam o dinheiro. Olha comigo aí no verso 14, diz assim: os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Então, o Senhor Jesus está falando com eles acerca do dinheiro, da relação que eles têm com o dinheiro, e a parábola anterior fala de quão mais ávido para as coisas deste mundo são os filhos da desobediência, enquanto os filhos de Deus estão perdidos diante das verdades do reino de Deus, quanto à riqueza do reino de Deus. Enquanto os filhos da desobediência, os homens deste mundo, são sagazes em buscar formas e oportunidades de ganhar dinheiro. Os filhos de Deus, que têm a maior de todas as riquezas no coração já dadas por Deus, estão dormindo. E não estão atentos àquilo que é o maior bem precioso de todos, que é Deus, a presença de Deus, os céus, meus irmãos. É a maior das riquezas que todos nós podemos conquistar, e em Cristo nós a temos. Mas os homens deste mundo estão muito mais afoitos, atentos, ávidos, do que os crentes diante daquilo que Deus conquistou. E então Jesus apresenta para estes, no verso 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Ora, de que verdadeiras riquezas são essas que Jesus fala? Senão os céus, meu irmão. Tem muito crente que pensa que ao chegar no céu ele está acumulando riquezas, como riquezas deste mundo. O Senhor Jesus mesmo diz que as coisas deste mundo e aquilo que agrada aos homens é detestável aos olhos do Senhor. Então essa riqueza que nós temos já com o Senhor é o céu, meu irmão. É a presença de Deus, é desfrutar, eternamente do Senhor. Desculpe se eu frustro o coração de alguém que pensava que ia chegar no céu e ia ganhar uma Lamborghini celestial. Oh, meu Deus, eu estava esperando uma Ferrari, na cor de nuvens, para fazer rum e sair fumacinhas assim, ou melhor, saírem nuvenzinhas do escapamento. Meu irmão, inclusive o galardão, Muitas pessoas falam muito sobre o galardão e a Bíblia não explica o que é o galardão. Eu tenho para mim o que possa ser, mas é da minha parte. E é um reconhecimento de Deus, é como um elogio do Senhor. É como receber do Pai um abraço, Depois que você alcançou aquilo que Ele esperava que você alcançasse, e lhe deu as condições para isso, e Deus lhe abraça, vem meu filho, para o reino do seu Pai. Mas isso é da minha parte. Pode ser que sejam outras coisas. Mas tem muita gente esperando, Aquelas barras de ouro celestial. Eu vou chegar lá no céu e vai ter barras de ouro. Eu não sei, meu irmão. Cada um pense aí, porque a Bíblia não deixou, não é claro que seja. Mas o fato é que Jesus diz que se você não é de confiança, no verso 11, não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, com o dinheiro que Deus confia a você para administrar,
quiçá as riquezas, não é? Que são ainda maiores, ou quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Verso 12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Porque nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamão, como algumas versões. O fato aqui, meu irmão, é que dinheiro não é Deus, dinheiro não é uma divindade. A questão é que as pessoas idolatram o dinheiro. É esse o sentido. E a comparação é tão grave que o Senhor Jesus coloca aqui no coração de pessoas. Gente coloca dinheiro no mesmo nível que o Senhor no seu coração. Isso por si só é lamentável. Mas basta você olhar um pouquinho para a sua própria vida. Olhar um pouquinho para os momentos de dificuldade que você passou financeiras. Se você se alegrou no Senhor ou se você se entristeceu no Senhor. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então a nossa manifestação diante de algumas situações demonstra exatamente o que está lá dentro. E penso eu que Deus permite que certas coisas nos aconteçam, não para que Ele descubra, porque Ele sonda e conhece o nosso coração, mas para que a gente descubra o que é que está debaixo do capô, e a gente não sabe. E aqui o Senhor Jesus está falando de dinheiro, meu irmão. E aí, a partir desse momento, não é? Vem o verso 14 que diz o seguinte: e os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Zombavam de Jesus. Bom, quando alguém coloca você na parede, né? Ou a expressão que se usa no boxe, né? Coloca você no corner, alguém começa a te apertar, né? Cerca você. Opa, fui eu? Deixa eu vir para cá. Deve ter feito pum. Quando alguém te pressiona de um jeito, não é? E começa a te apertar, você tem duas reações. Reconhecer que você estava, não é, errado, ou se defender como ridicularizando o outro. Não é assim que acontece com as crianças, quando você chega assim e fala: ah, tá namorando, hein? O que eles fazem? Ai, lógico que não, credo, sai, tá. Que isso, tá? Mas o coraçãozinho, né, tá começando a nutrir as primeiras paixões ali, mas fala: não, credo, tá. Ora, quando você é pressionado, meu irmão, ou você, diante da verdade, não é, assume, confessa, ou você tenta fugir, e uma das tentativas de fuga é ridicularizar. E aqui aqueles homens começam agora a zombar de Jesus, os fariseus, não é? E eu tenho comigo que eles talvez tenham dito o seguinte, e aí de novo é da minha parte, e eu vou te explicar o porquê que eu penso assim. Talvez eles tenham dito: o que é isso? O Senhor está dizendo agora, não é? Que eu não vou para o céu, que eu não sou merecedor das verdadeiras riquezas, porque eu amo o dinheiro ou porque eu tenho aqui prazeres neste mundo relacionados ao financeiro? De jeito nenhum. E por que de jeito nenhum? Porque eu sou filho de Abraão, rapaz. Aqui é descendência de Abraão, está no sangue. Eu sou filho de Abraão e se eu sou filho de Abraão, eu sou de uma nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Talvez tenha sido esta a tentativa de defesa daqueles homens. E por que a gente pode pensar que talvez tenha sido? Exatamente pela parábola do rico e do Lázaro, que é a resposta que Jesus dá a estes homens. E o que Jesus está ensinando neste capítulo, meu irmão, não são questões apenas que se relacionam com o porvir, mas principalmente que se você tem amor ao dinheiro, se a tua vida está ligada diretamente a questões financeiras, é muito provável que você não tenha nascido de novo. E aí alguém vai falar: mas como assim, pastor? Quer dizer que a partir do momento em que a maneira como eu administro o meu dinheiro está relacionada se eu estou salvo ou não, a salvação não é por obras? É exatamente isso, não é por obras. Agora, aquele que é nascido de novo pelo Espírito, ele começa a ser ensinado a se desprender das coisas desse mundo. Agora, se você não consegue largar de jeito nenhum, alguma coisa parece estar errada, não é? Se você não consegue deixar com que isso influencie a tua vida muito mais do que as certezas de um futuro que o Senhor já lhe deu, que é uma esperança viva,
e certa, parece haver alguma coisa errada. É exatamente o que aconteceu com esses fariseus. E aí Jesus diz a eles, não é? Não se pode servir a dois senhores. Não existe condição para dois senhores. Ou é de Deus ou não é de Deus. E não importa se o dinheiro, se mamão, se abacate, seja lá o que for. Ou é Deus, meu irmão, ou não está. Há uma música sertaneja, eu não ouço sertanejo, mas ela fala uma coisa, não é? Mais ou menos assim, abre aspas. A coisa está feia, a coisa está preta. Quem não for filho de Deus, está na unha do capeta. Fecha aspas. Já ouviu essa? Hã? Meu irmão, sabedoria popular, mas é uma verdade bíblica. Quem não for filho de Deus, se não é de Deus, é do mundo, irmão. Simples assim. Não tem um meio do caminho. Não, eu sou um híbrido. Eu sou meio mundo e meio de Deus. Não tem, meu irmão. Ou é do Espírito, ou é da carne. Quem é nascido de Deus é nascido do Espírito. Quem é deste mundo natural é da carne. Não é de Deus, não conhece a Deus, ainda que tenha ouvido falar. E a partir disso, meu irmão, o que o Senhor Jesus está ensinando no capítulo 16 é que estas pessoas que idolatram o dinheiro, idolatram essa vida, essa necessidade de correr atrás e de ter coisas e de acumular coisas, essas pessoas, não é, têm um grande e sério problema. Talvez não tenham nascido de novo. E aí começa a grande questão. Eles zombavam de Jesus e falavam, ora, eu estou aqui assumindo que foi essa a argumentação, mas eu sou filho de Abraão. Como assim você fala que eu não vou para o céu, que eu não sou de Deus e tal? Eu sou filho de Abraão, rapaz. Você não lembra, não? Jesus, o Senhor, como um rabino. Não conhece Abraão? O pai Abraão? Muito bem. O que é que João, não é? João Batista disse àqueles homens? Como é que ele chamava aqueles homens? Assim, bem delicado, né? Queridos irmãos, raça de víboras. Vá comigo aí no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, esse mesmo Evangelho, só volta umas páginas. Não fecha a tua Bíblia não, meu irmão. Como é bom ler a palavra. Capítulo 3. Chegou aí no capítulo 3? Nós vamos ler o verso 7. E assim dizia João às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Bom, vamos parar aqui no discurso do João. Ele está primeiro dizendo, quem disse a vocês que estão livres da ira divina? Ou da ira que está por vir? É o grande julgamento, meu irmão. Inferno para aqueles que são, não é, opostos ao Senhor, para aqueles que são amigos deste mundo. O seu destino é o inferno. É o que a Bíblia diz, de maneira clara e transparente. Por isso João pergunta, quem disse a vocês, não é, que estão livres disso? E aí ele continua, deem frutos que mostrem o arrependimento. É a pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aí ele continua, e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Não vem com essa história de que você é filho de Abraão, porque você é da descendência de uma das 12 tribos. É o que João está dizendo. Não traz essa conversa, não. Por quê? Ele continua. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Até das pedras Deus levanta filhos de Abraão, se assim for a vontade do Senhor. Ora, mas se eu sou nação, como assim eu não sou filho de Abraão? O apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Romanos, que nós vamos nos divertir um pouquinho essa semana, ele vai dizer que nem todo o que é nascido de uma das tribos tem sangue, é de fato filho de Abraão. E por que não? Ora, porque a salvação não depende de linhagem, não depende de obras, mas depende da fé, a fé em Cristo. Então o justo vive pela fé. Agora aquele que crê, este sim foi feito filho de Abraão. E se você está em Cristo, deixa eu lhe dizer, você é descendência de Abraão em Cristo.
Amém, meu irmão? Glória a Deus, você está comigo aí, né? Dormiu não, aqui está quente, dá uma esfriada aí, né? Ou melhor, dá uma esquentada, os miolos, às vezes, né? Faz a gente virar o olho, entra em modo stand-by, né? Está até com o olho aberto, mas começa a babar. Então ele diz aqui, olha, não vem com essa conversa não, pois eu lhe digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Verso 9. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Que fruto é esse, meu Deus do céu? O arrependimento que ele acabou de falar. Deem frutos de arrependimento. Não vem você dizer, não é que você está livre da ira futura. Não, não. Demonstrem frutos, não é do arrependimento. Porque o machado está posto. Chegou o tempo, meu irmão. Está sendo revelado para o mundo o Messias. O Filho veio revelar ao Pai a todos. E o machado chegou. Portanto, vai cortar que árvore? Os ramos, não é? Dessas descendências aqui que foram postas. Ora, e os fariseus dizendo, não, mas eu sou filho de Abraão, pera lá, tem fruto de arrependimento aí? O machado está à raiz das árvores. É o que João está pregando. E diante da pregação de João, vamos voltar lá para o capítulo 16, Jesus diz exatamente a mesma coisa, não é? A todos eles a partir da parábola, porque os fariseus, no verso 14, amavam o dinheiro, não é? Ouviram tudo isso e zombavam de Jesus. E ele lhes disse, vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então, meu irmão, aquilo que o mundo ama é detestável aos olhos de Deus. A palavra também diz, Tiago diz que este amor às coisas deste mundo nos torna agora inimigos de Deus. Quando nós amamos mais o mundo do que as coisas de Deus, não é? Nós estamos nos posicionando contra Deus. Isso é um perigo, o crente desatento, não é? E aí chegamos finalmente no verso 19, porque Jesus agora responde para aqueles homens, não é? O que provavelmente fosse a sua argumentação, mas eu sou filho de Abraão. E aí Jesus responde para eles, verso 19, havia um homem rico, e que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Ora, como é que Jesus descreve esse homem, que nem nome tem? Alguns chamam ele de Divas, né? Mas esse nome não é fabricado. Pode dar o nome de Zezinho para ele, ou quer chamar de Huguinho, pode ser também. Esse homem rico, como é que ele vivia? Olha aí o verso 19. Ele se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo. Alguns dias da semana? Todos os dias. Ele ostentava o seu luxo. Aquilo, para este homem, era o que Jesus dizia há poucos versículos para os fariseus. O que para estes homens é algo de valor, para Deus é detestável. Ele amava a sua riqueza, ele amava ser rico, ele amava se vestir de púrpura e de linho, ele amava andar desfilando os seus perfumes, não é? De $200.000, feitos pelas viúvas do Nepal, com sedas de fio tecidos pelos tatu bolinha, lá não sei de onde. E ostentava que todas as coisas da sua casa, isso aqui quem pintou foi a Joana III de 1910, essa cortina foi feita pelo neto do Douglas, e aí ele vai ostentando todas as coisas, entende? Este é o homem de quem Jesus está falando agora. É um homem rico, e que diante da sua riqueza ele se cega para as coisas do mundo, para a necessidade dos outros. Todos os dias esse homem se vestia dessa maneira e vivia assim. Comia das melhores comidas, frequentava os melhores restaurantes, não é? Você acha que ele ia lá no... Como é que chama aquele do R$1 lá? Bom Prato. Você acha que esse homem ia no Bom Prato, rapaz? Ou no Bom Papiro, né? Como talvez fosse. É nada. É só no Pobre Juan, que de pobre não tem nada. Meu irmão, o prato lá é caro para burro. Não tem nada de pobre esse Juan, não. Talvez fosse Juan aqui. Hã? Não, porque ele foi no Le Cordon Blanc. Eu sei lá o que é isso. É uma escola, eu acho, né? Hã? Não.
Esse homem esbanjava a sua riqueza. Aí vem o verso 20. E diante do seu portão fora deixado um mendigo que se chamava Lázaro, coberto de chagas. E olha aí o contraste. E Jesus traz nessa parábola contrastes. De um lado, um homem extremamente rico, esbanjando a sua riqueza, não é? Exalando a sua riqueza por todos os lados, e no portão das suas propriedades, ali no portão, foi deixado, não é que Lázaro caminhou até lá, ele estava doente, com chagas por todo o corpo, e não era capaz inclusive de andar, mas muito provavelmente seus amigos o carregaram e o colocaram ali, o deixaram ali. Então note o verso 20, e diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, e aqui é importante, né? Mendigo. Tem muita gente que fala mendigo. Não é mendigo, não. Mendigo. Não é o português mais, não é o correto, né, melhor dizendo. O mendigo. Amém, irmão? Ô, glória. Amém. E esse homem, então, pela sua incapacidade, pela sua enfermidade, que não o deixava, inclusive, trabalhar, não o deixava se locomover, ele foi deixado no portão da casa daquele homem. E com que finalidade, não é? Verso 21. Ele ansiava comer do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Ele estava tão mal, meu irmão, tão mal, largado ali, que ele olhava para a mesa do rico, não é? E esperava que aquelas migalhas. Você já viu aqueles ricão, porcachão comendo? E cai coisa para lá, cai coisa para lá. Você já viu? Tem aquele filme O Senhor dos Anéis, eu acho que você já deve ter visto. Tem uma cena que mostra o rei louco lá, eu não lembro os nomes, e que ele tenta tacar fogo no filho dele que está vivo. E aí o pessoal vai falar, não, mas ele está vivo, ele está comendo. E aí ele começa a comer, e na hora que ele morde, sai voando coisa da boca dele, você já viu? Esses porcachão, como diria minha avó, os porcachão, né? Então Lázaro estava olhando para isso, o que caía daquela mesa, aquelas migalhas, não é? Sabe, meu irmão, que coisa terrível deve ser essa, não é? De esperar por aquilo que é o restolho, é o que sobra, de esperar aquilo que inclusive caiu no chão. E para quem acredita naquela regra dos 5 segundos, meu filho me fez assistir um vídeo que prova que a regra dos 5 segundos é falsa, não existe. Aí, eu continuo acreditando na regra dos 5 segundos. Problema de quem não acredita. Você pega alguma coisa do chão e come? Amém? Amém, irmão? Ô, glória. Isso aí, raiz. Quem não pega? Quem tem nozinho? E Lázaro estava ali, meu irmão, ansiando poder comer das migalhas que caíssem da mesa daquele rico. E olha só o que o Senhor Jesus, inclusive, continua dizendo, que até os cães lambiam as suas feridas. Se você conhece a tradição judaica, vai saber que cão hoje é pet, né? Naquela época não era, não. Os animais de estimação não eram os cães, e os cães não eram tidos como algo bom para os judeus. Porque os cães, eles comiam carniça, eles comiam carne, inclusive, de defuntos. Você lembra de Jezabel? Quando ela foi lançada da torre, caiu ao chão, foi pisada por cavalos, e o que aconteceu? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que cachorros foram lá e comeram, devoraram ela inteira? Não. Deixaram os pés, deixaram as mãos e deixaram a cabeça. O resto comeram tudo. Mas por que não comeu tudo? Porque nem os cães quiseram comer aqueles pés que levaram para a idolatria, aquelas mãos que serviram a Baal e aquela mente que maculou contra o povo de Deus. Nem os cães quiseram comer aquela coisa. Os cães, então, se comem carniça, meu irmão. Ora, se o judeu não põe a mão no copo que alguém impuro comeu, imagina um cachorro que acabou de comer um pedaço de animal morto, que acabou de mexer com sangue e tudo mais. Então, os animais, o cachorro não era um pet para judeu. E a Bíblia diz que veio, inclusive, cachorrinho, não sei qual. Não é? Qual que é a raça do teu cachorro, meu irmão? Você? Não, pode ser também. Qual que é essa? Lhasa Apso. Será que foi um Lhasa Apso? Alguém tem um caramelo em casa? Ninguém? Não é? Eu não sei que cachorro que foi, mas a Bíblia diz que aqueles cães vieram e lamberam as feridas.
Se você prestar atenção, o que Jesus está contando aqui, meu irmão, é que um animal considerado impuro, aquilo que era desprezível aos olhos dos judeus, foi capaz de trazer um mínimo de conforto para Lázaro lambendo as suas feridas. Ele que esperava comer de migalhas, não recebeu migalhas, não teve amparo, não teve nada, somente um cachorro que lhe deu um pouquinho de alívio. Não é? E aí a Bíblia continua, o Senhor Jesus continua dizendo, não é? No verso 22, e chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Então, quando Lázaro encerra a sua história nesse mundo, meu irmão, ele fecha os olhos para essa existência. Ao abrir os olhos agora, numa nova condição, quem ele vê? Ele vê os anjos do Senhor que vieram buscá-lo, não é? Então, os levaram para junto de Abraão. E diz a parábola do Senhor Jesus que também morreu o rico e foi sepultado. Não teve anjo, não teve comissão celestial, ninguém foi lá buscá-lo. Morreu e foi sepultado. Mas a Bíblia fala então que Lázaro, ao morrer, foi levado por anjos para junto de Abraão, aqueles de quem eles diziam, mas eu sou filho de Abraão, não é? Lázaro foi para lá, rico não. E para onde foi o rico? Verso 23. E no Hades, é a palavra traduzida agora também para inferno. Inferno na Bíblia tem pelo menos duas palavras diferentes para ela, não é? E aqui é inferno. Irmãos, algumas pessoas talvez usem isso como justificativa para... como é que chama? Para o católico lá quando morre, vai para o purgatório. Obrigado. Não existe purgatório, viu, meu irmão? E aqui fica bastante evidente, inclusive, acerca disso. E aí no Hades, no inferno, portanto, né, um lugar de tormento, onde estava sendo atormentado, ele, o rico, olhou para cima e viu Abraão de longe e com Lázaro ao seu lado. Então, algumas coisas que essa parábola vai nos ensinando, né, ou nos ensina. Primeira delas, o céu, meu irmão, é verdadeiro. Não é conto e história da carochinha. Quem está contando essa parábola é o Senhor Jesus, que não é mentiroso. E ele nunca usou de elementos inexistentes para explicar coisas, mas sempre fatos que existem. Então ele está tratando aqui do lugar de descanso, não é? Esse paraíso, esse lugar de descanso, onde está agora Lázaro na parábola. E depois fala sobre o inferno, o lugar agora onde está o rico, aquele que esbanjou a sua riqueza, aquele que amou mais o dinheiro do que as coisas de Deus, aquele que se preocupou muito mais em ser feliz e gozar dos prazeres desse mundo do que se preocupar com a sua espiritualidade, da sua vida com Deus. Para onde ele foi? Onde ele foi parar? Ele foi parar no inferno, irmão. Então o inferno tem muito cristão hoje, eu não sei por que razão. É porque, eu tenho a suspeita, é porque não lê a Bíblia. Tem muito cristão hoje dizendo que o inferno não é real, ele é ficcioso, é uma figura de linguagem. Meu irmão, tomara que você não caia na figura de linguagem, porque ela é muito real. E é um lugar de tormento, de sofrimento. O inferno, ele existe. E aí o Senhor Jesus diz que lá no inferno, onde estava sendo atormentado, então ele não está lá de passeio, ele não está lá observando as coisas, mas ele está lá sendo atormentado. E este tormento, meu irmão, é eterno. Então ele olha para cima e vê Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Outra coisa que nos ensina aqui esses dois versículos, não é? Existe por aí as doutrinas do sono da alma. Tem gente que pensa que quando você morre, você fecha os olhos e acabou a tua existência até a volta de Jesus e tudo mais. Jesus, ele descortina, não é? O porvir, ele descortina com essa parábola, demonstrando que enquanto estamos todos nós aqui, os que já descansam no Senhor estão lá, como Lázaro, no seio de Abraão, já descansando e vivendo e desfrutando da presença do Pai. Ora, como é que a gente sabe disso? Ao final da parábola, o rico pede, não é? Para o pai Abraão, sobre os seus irmãos. Ele diz, olha, manda Lázaro lá, porque eu tenho 5 irmãos, manda para a casa do meu pai, eu não quero que eles venham para cá. Ora, demonstrando que a coisa está acontecendo
em paralelo. Então, meus irmãos, ao fechar os olhos aqui, se abre os olhos diante da realidade. Se está em Cristo, como Lázaro aqui, não é? Os anjos conduzindo você para a casa do Pai. Agora, se não está, já sabe o destino. Então, no verso 23, e lá no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Verso 24, e então ele o chamou. Note que ele foi capaz de ver, então ele tem consciência. Note que ele não só é capaz de ver, ele tem consciência, como ele se lembra, ele reconheceu quem está lá. Essa história de que morrer, você não sabe mais quem é, uma outra existência, tudo novo, não, a Bíblia não está dando amparo para isso não. Você vai lembrar exatamente quem são as pessoas, você vai se lembrar exatamente das coisas, é o que a parábola está a dizer aí. E aí ele olha e chamou, Pai Abraão. Como é que ele chama? Pai Abraão, obrigado. Ele não chamou de tio Abraão, nem senhor Abraão. Tampouco, não é? Pastor Abraão. Mas como ele chama? Ele chama de pai. Talvez por isso, meu irmão, a bagunça que tenham feito ali os fariseus com o Senhor Jesus, era dizendo, olha que bobão, está falando essas coisas, mas eu sou filho de Abraão. E aí o que está lá no inferno chama aquele de pai, e diz, Pai Abraão. Você sabe o que é mais engraçado? É a resposta que o pai Abraão dá. A resposta que o pai Abraão dá, não é? Diz ali no verso 25, mas Abraão respondeu, filho. Olha o que isso demonstra. Se ele é filho, por que ele está no inferno e não está no céu? Está demonstrando que ele é da linhagem, mas não é filho de Abraão. É da descendência, porque, como disse João, nem todos, não é? São filhos de Abraão, mas Deus pode levantar das pedras. E graças a Deus que Deus levantou aqui, ó, não foi de pedra não, mas foi de filho de mulher, vários filhos de Abraão nesse lugar. Amém, meu irmão? E ali estava ali, não é? Então aquele homem e diz assim, Pai Abraão. E o que ele pede ao pai Abraão? Primeira coisa, tem misericórdia de mim. E por que ele pede tem misericórdia de mim? Porque ele está sendo atormentado, irmão. Aquele negócio ali não é coisa pequena, não. É de um sofrimento que nós não temos capacidade de imaginar. E graças a Deus por isso, porque só de tentar já é terrível. Você já passou agonia na tua vida? Eu já tive pedra no rim. E que dor terrível. Né, minha irmã que tirou os JJ, aleluia, se livrou das pedrinhas. Hã? Teve outras pessoas que enfrentaram coisas que eu não tenho capacidade de dizer a agonia da dor, que não seja por doença, mas por perder alguém, por coisas que aconteceram, enfim, sabe essa agonia? Em nada todo esse sofrimento se compara ao tormento eterno para aqueles que serão lançados no inferno. Em nada. Meu irmão, isso é terrível. A Bíblia diz em Apocalipse que o Cordeiro vai derrubar, vai derramar sobre este lugar, o inferno, o cálice da ira sem mistura do Senhor. É o Cordeiro. O inferno é um lugar terrível porque o Senhor Jesus estará lá para se fazer cumprir a vontade do Pai. E olha o que esse homem pede aqui, ele diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele pede clemência, ele pede misericórdia, ele fala, pelo amor de Deus. Sabe aquele louvor que fala assim, olha para mim. Talvez aquele rico estivesse falando, Pai Abraão, olha eu aqui, olha para mim, tem misericórdia. Porque ele está sofrendo, está sendo atormentado. Meu irmão, é tamanho o tormento que olha o que ele pede. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. E esse é um fogo, aleluia, até molhou tudo aqui, ó. Quer apagar o fogo, irmão? Não apaga não, é isso que eu ia dizer, este é um fogo que não se apaga, nem com o irmão tentando jogar água, não apaga. Este é um fogo eterno. Existem outros que creem, não é, na doutrina da aniquilação, já ouviu falar sobre isso? É que Deus, da sua misericórdia, vai deixar a turma lá fritando um tempo lá no inferno e depois vai aniquilar aquilo, não é?
porque parece não combinar uma condenação eterna com Deus misericordioso. Só que se esquecem que o Deus misericordioso também é justo. E por isso, meu irmão, o Senhor Jesus diz que este fogo, lembra ele falando do Guiena? A pessoa que mais falou de inferno na Bíblia foi o Senhor Jesus. E quando ele fala do Guiena, ele fala que é um fogo que não se apaga. Meu irmão, Jesus não é mentiroso. Então esse fogo não se apaga. E aqui o rico, ele pede que Lázaro molhe a ponta do dedo na água para refrescar a sua língua, porque ele está sofrendo muito no fogo. E agora ele pede ao pai Abraão, porque ele olha para Abraão e vê o seguinte, olha, o pai Abraão é o patriarca, é o grande senhor de todos, não é? É o do primeiro. Depois dele veio Isaac, veio Jacó, vem os 12, aí vai até chegar na gente. Então é a autoridade do pai Abraão. Então ele diz, pai Abraão, manda Lázaro. Dá ordem aí para Lázaro. Por isso que ele não pede para Lázaro, ele pede para o pai Abraão. Dá ordem para ele molhar a pontinha do dedo e colocar, encostar na minha língua. O que ele está pedindo? Alívio. Um fragmento de alívio. Os cachorros lamberam as feridas de Lázaro. Agora, no contraste, quem está precisando de alívio? Quem precisa de alívio é o rico. E aí vem a resposta, não é? Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu boas coisas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Ora, é justo o que está acontecendo. Então lembre-se. Quando ele diz lembre-se, quer dizer que tem consciência. Vai se lembrar dos dias, dos seus muitos luxos, das suas muitas buscas por tanta coisa. Deus para quê? Para que Deus? Eu vivo a minha vida, eu não faço mal para ninguém, eu não bato em ninguém, eu não xingo ninguém, eu acordo, durmo, estendo a minha roupinha no varal, não é? Assisto o jornalzinho, dou bom dia para as pessoas, eu até paro para alguém atravessar na rua. Para que eu vou precisar de Deus? Meu irmão, isso é muito sério. Porque agora é o tempo de selar a eternidade. O dia que se diz hoje, o tempo que se chama agora, é o tempo para que as pessoas resolvam o seu problema com a eternidade. Porque depois que morre, está aí o rico pedindo clemência, e a resposta de Abraão para ele é não. O inferno, outra característica do inferno. O inferno não é lugar de orar, porque se você orar, você vai receber não o tempo inteiro. O inferno não é lugar para orar. Depois que chegou lá, meu irmão, acabou. Acabou. O tempo é agora de se arrepender, porque o machado está posto às raízes das árvores. Gerem fruto de arrependimento, creiam no Senhor, porque o justo vive pela fé. Mas enfim, aquele lá ouviu o pai Abraão, né, dizendo que agora Lázaro está sendo consolado, mas você está em sofrimento. Além de você ter deixado Deus de lado, esbanjado a tua vida, buscado todo tipo de luxo, qualquer coisa, meu irmão, menos Deus. Agora, tem um outro problema, né? Verso 26. E além do fato de eu não poder mudar a realidade de que em tempo que você teve, você não cuidou disso, tem um outro problema. Verso 26. Qual é o problema? Além disso, entre vocês que estão aí no Hades e nós que estamos aqui neste lugar de descanso, existe um grande abismo. E esse é um abismo, meu irmão, que pode vir aqui os construtores chineses. Não, melhor, japoneses. Eu vi outro dia um filmezinho que eu achei incrível. Teve não sei o que foi, um maremoto, tsunami, qualquer coisa lá no Japão, terrível, que devastou a cidade. Em menos de uma semana, todas as pontes já estavam reconstruídas. Meu irmão passou, faz um tempo aí, um caminhão que enroscou debaixo da ponte, aqui na Marginal Pinheiro, quantos meses, se não foram anos, para aquela coisa, né, ser reconstruída? Em uma semana, reconstruíram o Japão praticamente. É impressionante. Nem se colocar aquele monte de japonesinho lá, não vai conseguir construir uma ponte. Porque existe um abismo que é intransponível. E por que é intransponível? Porque quem pôs lá foi Deus. De modo que quem está aqui não passa para cá e quem está aqui não passa para cá. Ou seja, o inferno não tem, irmãos, porta dos fundos. Aliás, a porta dos fundos já é o inferno sendo proclamado por aí.
com esses muitos, não é, entre aspas, comédias que eles fazem aí com coisas sagradas, não é? A porta dos fundos do inferno já está aí. Só que o inferno de verdade não tem porta dos fundos. Não tem como sair. Se entrou lá, não sai mais. E é um lugar de tormento eterno. E aí ele continua no verso 26. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, se é que tem algum louco, quer sair do céu e ir para o inferno, não consegue, não é? Ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ou seja, não tem acesso de nenhuma maneira. Não tem como. Ainda que houvesse a possibilidade de que Lázaro fosse até aí lhe molhar a ponta da língua, não tem como, Lázaro não chega aí. Ou seja, 2 vezes, não. O inferno não é lugar de oração, porque a resposta é não. E aí ele continua, não é? Verso 27. Então ele respondeu, então eu te suplico. Olha aí o clamor, não é? Tarde demais. Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Lembra que falávamos da consciência? É mais ou menos assim, né? Alguém pula, a água está gelada. E aí os outros perguntam, pode pular? Ele falou, vem que está quentinha. Esse está ao contrário, ele está querendo dizer, não, avisa lá que o negócio aqui é ruim, pelo amor de Deus. Para que não venha mais ninguém para cá da minha família. Agora despertou a realidade. Agora a consciência se abriu. Tarde demais. Tem uma música gospel, rock gospel. Aleluia, rock, aleluia. Oh, glória. Não é? Oh, aleluia. Tem um irmão aí do rock aí. Hã? Não aquelas muitas repetições, né? Repete. Mas o rockão, que ele diz assim, tarde demais para viver assim. Né? Tarde demais. O que o rico está vivendo aqui é exatamente o tarde demais. Você lembra daquela menina, eu acho que foi uma menina, que foi prestar um Enem, alguma coisa assim de vestibular, e ela chegou, estava fechada a porta, e ela estava dizendo, mas eu estava orando, abre aí porque eu estava orando. Ô, minha irmã, tem tempo para orar e tem tempo para ir fazer a prova, né? Está ainda, inclusive, colocando o evangelho numa situação complicada ali, né? Tem gente que está lá, não, mas eu estou orando, mas está agora no inferno, você vai orar? Passou o tempo. E aí ele diz, eu te suplico, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Meu irmão, como é tarde despertar para a realidade das coisas eternas e que são mais reais e mais palpáveis do que se você pegar aí na tua cadeira ou em você mesmo. Aquilo que não se vê é mais denso, é mais real do que você é capaz de ver. O inferno é verdadeiro, o céu é verdadeiro, o Deus de toda a glória é verdadeiro e Ele enviou o seu Filho, é real toda essa história, é notável a ciência tentando, não é, desmascarar como se fosse algo não verdadeiro no cristianismo, mas há quase 2000 anos tentam e nunca conseguiram e não conseguirão, porque é real, meu irmão, é real. Agora as pessoas estão preocupadas com as suas vidas, com o dia a dia, com o trabalho, com o trânsito, que roupa que eu vou, etc. E a vida está passando. E os teus familiares, os teus amigos, os teus vizinhos, não é? Como esse aqui, não prestou atenção. Agora, se for tarde demais, para prestar atenção. E aí ele pede, né? Para que eles não venham para esse lugar de tormento. Agora é real o lugar de tormento. Antes era uma ficção. Era coisa daqueles crentes que bate na porta da gente, que só atrapalha o meu Globo Rural. Estou aqui assistindo as vaquinhas, né? Tal, no Globo Rural. Aí bate na porta, pelo amor de Deus. Né? Vai fazer alguma coisa da tua vida. Quem é que agora, não é, está nessa condição? E aí vem a resposta de Abraão, não é, no verso 29. E respondeu Abraão, eles têm Moisés e têm os profetas, que eles os ouçam. Ora, toda a referência de Moisés e profetas no Novo Testamento é o que nós agora chamamos de Antigo Testamento. O que ele está querendo dizer é eles têm a Bíblia na mão, eles que leiam a Bíblia, eles que ouçam o que diz a palavra do Senhor, eles que ouçam o que diz Moisés, não é, que é o grande legislador, eles que ouçam os profetas que anunciaram a vinda do Messias, que inclusive é este que vos fala, não é, na parábola.
Eles que ouçam Moisés e os profetas. Pois é. Nos seus dias, o rico não quis ouvir Moisés, tampouco os profetas. E agora, no seu pedido, né, de misericórdia com aqueles que estão vivos ainda, a resposta é: a palavra já foi dada. A palavra já foi dada. Então, é mais um não que ele coleciona nas suas respostas aqui, né? Pois é. Aí vem o homem, né? O rico. E ele diz assim, verso 30, não, pai Abraão. E aqui eu já posso sentir, né, aquele choro. Ele disse, não, pai Abraão. É como quem diz, pelo amor de Deus. Porque se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Se alguém que voltasse, porque talvez Lázaro fosse um mendigo conhecido, não é? Ali naquela região. Se alguém voltasse como Lázaro e falasse para eles, não é? De que tudo isso é real, vendo que já tinha morrido e agora está vivo, certamente eles acreditariam. Pois é. Mas olha a resposta no verso 31. E Abraão respondeu: se eles não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixariam se convencer, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. E o que Jesus está dizendo a eles, vocês, fariseus? Porque eu, Jesus, hei de ressuscitar dentre os mortos, mas mesmo ressurreto, vocês continuarão não crendo, porque não têm olhos para ver, não têm ouvidos para ouvir. E a resposta, mais uma vez, foi não. Nem que volte alguém dentre os mortos. Eles que ouçam Moisés e os profetas. E diante dessas coisas, meu irmão, o que o Senhor Jesus fez nos seus dias foi como que uma grande reforma. Uma grande reforma. Porque a tradição judaica que a igreja foi construindo, pelos seus próprios interesses e conveniências, traziam leis que sobrecarregavam o povo, mas aqueles que davam essas leis, aqueles que eram os legisladores, aqueles que regulavam, não é, as condições espirituais do povo, eles mesmos não seguiam, mas colocavam peso nas costas dos outros. Enroscou aqui. Inventavam mentiras, coisas que não eram condizentes com a Bíblia. O Sermão da Montanha, quantas coisas Jesus disse: vocês ouviram, eu porém vos digo. Vocês ouviram, eu porém vos digo. O Senhor Jesus está desconstruindo tudo que estava errado e mostrando a eles o caminho, que é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eles estavam envoltos e presos naquilo. Então o Senhor Jesus, na sua vinda, trouxe como que uma grande reforma, trazendo agora o sentido de tudo o que Deus começou, do seu plano, e não uma religião que segue ao seu bel prazer, como em Lucas, no capítulo 3, fala de Anás, de Caifás, de todos aqueles sacerdotes que usavam a instituição religiosa para o seu benefício, e não para conduzir o povo ao arrependimento. Pois bem, diante disso, o que nós devemos fazer? Bom, o que pai Abraão disse para aquele que estava no inferno? Ora, eles que ouçam Moisés e os profetas. Então o que nós devemos fazer, meu irmão? Ouvir Moisés e os profetas, não é? Vamos ouvir Moisés? Deuteronômio capítulo 6. Abra lá comigo rapidamente. Deuteronômio no capítulo 6. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Vixe, que rápido. Deuteronômio no capítulo 6, olha aí o que diz o Senhor, no verso 4, através do seu profeta Moisés. Ouça, ó Israel. Esse verso 4, a partir dele, é o grande conhecido como Shema Israel, né? Que é o Shema, é o ouçam, é o Shema. É isso que essas pessoas até hoje
reproduzem e pronunciam, inclusive escrevem em pequenos papéis, enrolam no negócio que eles chamam de mezuzá e botam nos umbrais da porta. Continuam a guardar a palavra, mas rejeitaram o Messias. E ele diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E aqui, já nessa expressão, já há a apresentação da Trindade. Eu não vou entrar nisso porque não tenho tempo, mas já aqui, já há a expressão deste único como sendo o um coletivo e não o um só. É como se fosse um cacho de uvas e não um copo, um cacho com várias uvas e não um copo só. Este único está falando do Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que eles ainda não entendiam, mas revelado a partir de Cristo. Então, desde aqui do Shema, já tem essa indicação na leitura ou na literatura hebraica. Verso 5: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ora, por que eles estavam amando ao dinheiro então? Por isso, o pai Abraão disse: ouça Moisés. E nós também devemos. Nós devemos, como diz aí o verso 5, amar ao Senhor, o nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Lembra o capítulo 16, o início? Que eles estavam buscando, não é, avidamente, as condições de dinheiro e benefício próprio? Estes eram os filhos da desobediência. Mas os filhos da luz, os filhos de Deus, estão dormindo. Mas eles devem buscar ao Pai com toda a sua força, irmão. Não é de domingo, se der. Porque eu tenho certeza que muitos não estão aqui porque está muito quente hoje. Ah, pai, está muito calor. A minha esposa disse para mim hoje, né? Ah, pai, está muito quente. Olha, dá até vontade de ficar em casa só para não ter que colocar roupa. Aí vai ter um outro dia. Nossa, que frio, eu não vou sair debaixo da coberta. Nossa, que chuva, eu não vou debaixo dessa chuva para a igreja, né? Cada hora é uma coisa. É com toda a força que você busca o Senhor, irmão. Ou deveria ser. E aí ele continua, não é? Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ora, é o tempo inteiro para falar de Deus com os seus filhos, porque não tem nada mais valoroso para você ensinar para eles, a não ser Deus. Porque essa vida, ela tem fim, ela tem um tempo, ela é perecível. E depois dela, qual é a continuidade? Para o rico, foi o inferno. Então ele diz, ensine os filhos, não é? E quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar ou se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Isso eles fazem até hoje, judeu. E uma vez eu fui a um banco, que é um banco de judeus, né? Banco Cotação, eu acho que é o nome. Né? Todo lugar onde você passa, você vai ver nos mezuzás, em todas as portas lá. Né? Então, meu irmão, o que o crente tem que fazer? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao Senhor acima do dinheiro. Amar ao Senhor acima de oportunidades de você ter regalos nesse mundo, porque hoje, sem nenhuma tentativa de terrorismo, pode ser o último dia de muita gente. Há um tempo atrás eu fui pregar numa igreja aqui no Novo Osasco, e no dia da minha pregação estava lá um homem, embriagado, bêbado, mas que supostamente consciente. Ele cambaleava um pouquinho, estava um cheiro de álcool muito forte, e ele dizia glória a Deus, não é? Veio me cumprimentar, agradecendo pela palavra e tudo, e falando com as pessoas. Meu irmão, naquele dia, não estava na minha organização, mas Deus me fez lembrar que quem não tem tempo, tem somente o agora. Ninguém é capaz de dizer quantos dias mais tem. Isso não é para botar terrorismo em ninguém, é a verdade. A gente precisa ser consciente das coisas. E se ninguém tem tempo, o tempo é agora é a hora da gente se organizar. Não deixar como rico para, quando chegar lá no inferno, tentar lembrar das coisas. Né? E naquela mesma semana, infelizmente, aquele homem, eu fiquei sabendo alguns dias depois por um irmãozinho da igreja que a gente mantém contato. Disse, pastor, o senhor lembra daquele homem?
que esteve aqui, que estava um pouco embriagado, inclusive foi falar com o senhor, eu falei, lembro, claro que eu lembro. Acho que era Jorge o nome dele. Foi, pois é. Na quarta-feira, um dia da semana, ele caiu de uma altura de 3 metros de um andaime. Infelizmente ele caiu, bateu primeiro a cabeça. Não resistiu aos ferimentos. Então, meu irmão, as coisas de Deus, elas são bastante sérias. Elas são bastante reais. E quem brinca com esse tipo de coisa, não tem noção da veracidade e da severidade dos alertas que a Bíblia faz. Por isso, aqui, Moisés diz, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar ou se levantar, amarre nos braços e prenda na testa, escreva nos batentes em todo o tempo, meu irmão, porque a gente tem a mania de tentar se desviar das realidades e buscar coisas. Não, é minha carreira, eu vou desenvolver, eu vou fazer, eu vou não sei o quê e tal, e as coisas de Deus vão ficando por lado. Cuidado. Agora, Abraão também disse, ouça os profetas. O que será que diziam os profetas? Eu vou pedir a você que abra comigo em Jeremias, no capítulo 9. Profeta Jeremias, no capítulo 9. Tem pessoas que confiam não só no dinheiro, confiam na sua vida, na sua saúde. Não, isso aí é para quando eu ficar mais velho. Servir a Deus agora não, agora é hora de curtir. Eu sei porque eu falava exatamente a mesma coisa, irmão. Agora eu ficava revoltado, que meu pai já tinha mais de 40 anos quando aceitou a Cristo, e eu tinha 14 para 15. Ô louco, meu. Ele fez o que ele quis até os 40 anos, agora eu vou ter que ser recluso da coisa. E eu tive umas tretas ali com Deus, e Deus me mostrou que quão misericordioso Ele foi comigo. Na minha tenra idade, já me trazer para os seus caminhos. E aí tem gente que fica, não, eu tenho muita coisa para viver, Louco, amanhã pedirão a sua alma, E aí, o que ajuntou? Celeiro para quê? Capítulo 9 de Jeremias, vamos ver o que é que diz aí o profeta, ou um dos profetas. Olha aí o verso 23. Vamos do 22? Diga assim declara o Senhor, cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém os ajunte. E assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara ao Senhor. Enquanto as coisas do mundo são detestáveis a Deus, a justiça e a retidão são coisas que agradam ao Senhor. Então Jeremias diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria. O cara que acha que é o espertão, é o cabeça. Hoje em dia o pessoal tem a mania de quando descobre alguma coisa, ele faz assim, sabe quem que é esse? É o espertão, descobriu. Eu ouvi esses dias lá que eles conseguiram decifrar o DNA, não sei o que lá, e fizeram com que um tipo de um inseto, eu não lembro se era mosca, se era abelha, o que era, ela já não precisa mais do macho para se reproduzir. Ela é capaz de se reproduzir sozinha. A ciência já está avançada. Então, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Ora, onde você acha que isso vai acabar? Daqui a pouco, as mulheres não precisarão mais de homens para se reproduzir. Hoje em dia já tem a fertilização. Ainda tem uma intervenção, mas vai caminhar para isso. Então, não glorie-se o sábio na sua sabedoria, tampouco o forte na sua força. Você se lembra de Sansão que deu com a cara na parede? Quantas pessoas que se achavam capazes, fortes, tinham uma vida inteira pela frente. Meu irmão, como pastor, e pastores presentes aqui, quantos funerais já não tivemos que celebrar? E a celebração, meu irmão, não é festa. No funeral de crente é festa, apesar das lágrimas, porque sabe para onde foi. Alguém disse uma vez, olha, você perdeu o seu filho? E a pessoa disse, não perdi não. Porque quando você perde, você não sabe onde está e nem com quem está. Eu não perdi meu filho, porque eu sei aonde ele está. E eu sei com quem ele está. Ele está com Deus nos céus. Então ele não está perdido.
Assim como Jó, Deus diz que multiplicou tudo o que ele tinha. Tinha agora 10 filhos dos céus, mas tinha também agora 10 filhos na terra. Ele não perdeu os filhos dele, porque ele sabia onde estava e com quem estava. Entende, meu irmão? Então agora, aquele que se gloria na sua força, achando que, não, ixi, para aqui, morrer vai demorar. Tem gente que se acha eterno, e é a busca incansável da imortalidade, né? O homem tentando, desde lá da época dos faraós, tentando fazer aquela múmia que vai perdurar por gerações e tal, etc., né? Mas não tem, irmão. E aí, mais uma que diz aqui Jeremias, né? Sendo usado pelo Senhor, nem o rico na sua riqueza. Sabe, meu irmão, muitas pessoas, porque desfrutam de tudo na vida, não é? Não tem necessidade de Deus. Vai buscar Deus para quê? Se eu tiver com fome, estala o dedo, vem um pão com ovo. Pô, o rico vai comer pão com ovo, irmão? Um miojo, né? Um miojo com caviar. Eu sei lá o que é que rico come, porque não é o meu caso. Mas ele estala o dedo e vem a comidinha. Estou com sono. Recentemente morreu a rainha da Inglaterra, né? O filho dela herdou como rei agora. De príncipe agora é o rei Charles. Você já viu as coisas que esse cara faz quando viaja? A privada dele vai com ele. Se ele sair de lá do Reino Unido e vier aqui para prestar culto aqui ao Senhor, os servos dele pegam a privada dele e trazem a privada. Porque ele só faz número 1 e número 2 na privada dele. É a cama, é uma mudança para aquele homem viajar. Não é? Essa é a vida do rico. Não se glorie o rico na sua riqueza, porque a vida do homem é como um sopro, é como uma névoa, já já se dissipa. É simples assim. Mas se há algo a se gloriar, meu irmão, glorie-se nisso, em conhecer ao Senhor, em compreendê-lo e conhecê-lo, porque Ele, como ele diz o verso 24, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade e com justiça e retidão sobre a terra. Sabe o que a gente deveria se gloriar? De conhecer ao Senhor. E aí eu pergunto a você, irmão que participa às terças-feiras, a você, irmão, não é, que vem aos cultos com frequência, quantas pessoas, não é, têm participado? Quantas pessoas no hall de membros essa igreja tem? Você está se gloriando em conhecer ao Senhor ou está é dorama? É? Dorama? Não sei o que é isso, mas eu li lá o dorama, né? A série dos coreanos. Você está perdendo horas da sua vida, à noite, de madrugada, assistindo os coreanos, não tem problema nenhum, irmão. Só não deixe isso tomar o lugar de Deus na sua vida. Só não faça com que isso seja o motivo de você não ir buscar o Senhor, porque você está curioso em saber o que vai acontecer com o coreano, ou com a coreana. E aí, a palavra do Senhor diz lá, né? Moisés e os profetas. E além de Moisés e os profetas, porque para nós, não é? A Bíblia cresceu, a Bíblia tem, pela graça de Deus, mais livros. O que será que disse, por exemplo, o apóstolo Paulo? E eu peço a você que abra comigo, não é? Em 1 de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. 1 de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Achou aí, irmão? 1 de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, e ele diz assim no verso 6. 1 Timóteo 6,6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Opa, verso 7. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Se o quê? Atormentaram com muitos sofrimentos. Começa aqui.
e termina no inferno. Ou seja, continua, né? Porque lá é sem fim. Ora, o que disse Paulo aqui para todos nós? Que nós não trouxemos nada para cá, e daqui nada levaremos. Tem gente que acha que isso é teologia de caminhão, né? Está escrito lá na rabeta do caminhão alguma coisa assim. É Bíblia falando para você. O caixão não tem gavetas, você não vai levar nada. Tem uns, não é, por aí que enterram, o cara gostava tanto do carro dele, que fizeram uma cova enorme, colocaram o carro e o caixão dele foi o carro mesmo. Enterraram ele com o carro. Ah, ele levou o carro, levou. Está enterrado lá o negócio, irmão. Levou nada. Ninguém leva nada. A riqueza é ilusória e passageira, mesmo para o Elon Musk, que é o homem considerado mais rico desse mundo, não é? Se ele não conhece a Deus, se ele não sente e não vive as verdades do Evangelho, ele é dos mais miseráveis e mais pobres, porque as verdadeiras riquezas Deus separou para os seus filhos. Por isso, irmãos, no conselho que deu o pai Abraão para aquele homem, não é? Verso 29 do capítulo 16, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. É tempo de todos nós, meus irmãos, nesse momento em que o Senhor Jesus realizou uma grande reforma, trazendo novidade, um novo caminho, uma nova e eterna aliança, para que todos nós, agora, não é, prestemos atenção no que de fato tem estimulado a todos nós. São as riquezas desse mundo, ou as verdadeiras riquezas que em Cristo já nos foram dadas, como diz a palavra em Efésios capítulo 1, verso 3. Onde está o teu coração? E as reformas não pararam por aí, as reformas continuaram. A Bíblia, a partir de Atos, vai contando a história da igreja, como os apóstolos se desenvolveram, até chegar, não é, nos tempos mais recentes, em 1517, quando finalmente, depois da igreja mais uma vez desviar os seus caminhos, não é? Colocando indulgências para cobrar dinheiro, de novo dinheiro relacionado. Olha como é sempre o mesmo assunto, não é? Que orbita aquilo que deveria ser uma espiritualidade santa e sadia. Até que em 1517, no dia 31 de outubro, mais precisamente, um monge chamado Martinho Lutero vai lá e, prega 95 teses, começando um novo período de reforma, não é? E chegando até os dias de hoje, naquilo que nós chamamos de igrejas evangélicas. Meus irmãos, esse 31 de outubro é daqui a pouco mais de um mês, não é? E completará 506 anos de reforma. E ainda tem crente caindo no conto do vigário, só que agora não mais pelos judeus, ali os fariseus que explicavam errado, não mais pelos padres e bispos que ao longo da história pregavam as indulgências para tirar as pessoas do purgatório que nem existe, mas agora não é aqueles que vendem um lencinho que passou no sovaco, abençoado, por 10, 15, 20 mil reais, né? E tem gente comprando, porque está entendendo que aquilo lá realmente é abençoado. Então, 506 anos depois, irmãos, a gente tem as mesmas situações e os mesmos problemas. Por isso é tão viva a palavra do Senhor Jesus que nenhum servo pode servir a dois senhores. Porque ou vai dar atenção a um e desprezar o outro, né? E com isso, ou é Deus ou é o dinheiro. Essas coisas têm entrado na igreja e o diabo tem tentado confundir as pessoas. Por isso é tempo de nós lembrarmos a sua palavra. Perto aí de completarmos 506 anos que Deus libertou a sua igreja da tirania e de várias situações que estavam presas naquele tempo, que a gente possa celebrar a liberdade que em Cristo nós recebemos. Nós somos libertos para a liberdade. Se coloque de pé em nome de Jesus. Meu convite a você nessa noite é que você reflita sobre o que de fato tem lhe dado motivação para viver. Tem gente que já não tem mais paciência, não tem mais vontade, porque crente é muito chato, crente dá muito trabalho. Eu já ouvi tanto isso, né? Ai, pastor, para aquela igreja, aqueles irmãos, tudo da mesma vez, aquela mesma conversa, aquela mesma história, aqueles crentes chatos que só pede para orar, pede para orar, pede para... Tem gente cansada, irmão.
Deixa eu te dizer uma coisa, o fogo do inferno é real. E a igreja foi chamada por Deus para anunciar a verdade do Evangelho. É tempo de todos nós abandonarmos aquilo que não tem valor algum, para buscarmos aquilo que de fato tem valor, as verdadeiras riquezas. E nessa noite eu convido você, meu irmão, a refletir sobre o que tem estimulado o teu coração, o que tem feito você se levantar e se alegrar na presença do Pai. É quando alguma coisa nova que você ganhou, é promoção, ou é a alegria de que seu nome está escrito no livro da vida. Por isso, nessa noite, possamos refletir. Feche os olhos, vamos orar.